Jesus. Quem achou, diga amém. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 em diante. Vamos nos alimentar disso aqui sem pressa, com toda calma, porque é uma mensagem de Deus para a igreja e para a humanidade, uma mensagem maravilhosa. 22, versículo 1 diz assim, E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Dá uma pausa. O tema da mensagem hoje que a gente vai trabalhar é prosseguindo para o alvo. E aí você vai entender por que o tema é esse, de acordo com o que a gente for lendo e a gente for aprendendo isso aqui. Porque isso aqui são palavras preciosas, mais preciosas. O João, irmãos, ele pode se considerar um homem privilegiado, porque ele viu o que ninguém viu, ele ouviu o que ninguém ouviu, e ele entregou o que ninguém entregou. Poderosíssimo. Então, ao escrever isso aqui, ele relata o seguinte, que Deus mostrou para ele o rio puro da água da vida, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Quando a gente lê isso, a gente já começa a imaginar como que é o céu, né, gente? O trono de Deus, Jesus à sua destra, e o rio puro fluindo desse trono. Versículo 2, no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então essa árvore, que ela ficou inacessível a Adão e Eva, agora vai estar acessível a todos os habitantes do reino celestial. E quando ele fala que a folha da árvore, as folhas serão curas para as nações, não é que lá vai ter enfermidade, mas ele está endossando que lá vai ser um local de saúde plena, desfrutar de saúde perfeita. É isso que ele está dizendo. Então essa árvore vai estar acessível para todos os salvos. Versículo seguinte, que é o 3, diz assim, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Se existe um assunto que nós nunca mais vamos ouvir, nem a palavra em si, é maldição. Na Cidade Santa, nunca mais haverá maldição. 4, olha que maravilhoso. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ou seja, nós vamos contemplar a face do Senhor, não é isso? Não tem aquela canção que diz, não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Olha aí, e um dia também, o quê? O verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, vai lá. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Verei a Jesus? Verei a Jesus, como Ele é, como Ele. E verão o seu rosto, versículo 4, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Isso aqui merece um glória a Deus, né? E ali não haverá mais noite. Na sua casa, quando você chega de noite, não tem que acender a lâmpada, né? Pois ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada.
nem de luz do sol, porque nós seremos iluminados, alumiados pela glória de Deus. Aí eu te pergunto aqui para a gente poder continuar, você acha que esse é um lugar para ser desprezado? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Você acha que esse é um lugar para a gente desprezar? Não. Por isso que o tema é prosseguindo para o alvo. Porque esse é o nosso alvo. É o céu. É a eternidade. Então, primeiro, gente, o anjo vai narrando para João como que é, e ele viu, né, no caso, a cidade santa, a nossa nova morada celestial. Então, ele vai vendo tudo isso, ele vai descrevendo aqui como é que é. Aí ele traz algumas admoestações, recomendações para quem quer chegar lá. Alguém aqui quer chegar lá? Na cidade santa? Pastor, eu tenho muitos bens aqui, eu prefiro, sei lá, cuidar das minhas coisas. Fica à vontade. Problema não, eu prefiro a cidade santa. Paulo disse, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Falou isso. Ele disse, morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Aliás, esse cidadão chamado Paulo, ele já teve um vislumbre, né, na cidade celestial. Ele disse há 14 anos atrás, eu conheço um homem, ele disse, mas na casa era ele, era modesto, que há 14 anos atrás, não sei se no corpo ou fora do corpo, a experiência foi tão extraordinária que ele não sabia. Foi levado até o paraíso, viu e ouviu coisas inexplicáveis, indizíveis, que ao homem comum não é permitido revelar. Então não era de se estranhar ele dizer, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Deus nos deixou essas testemunhas para que isso sirva de incentivo para a gente. Ainda que você não tenha visto o céu, nem eu, irmãos, pelo lado de dentro, mas eu quero dizer para você, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ninguém aqui, eu acredito, viu o céu pelo lado de dentro, como João e como Paulo. Mas você pode ter certeza, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Para ir aquecendo um pouquinho mais, você pode repetir isso comigo, diga, estar com Cristo. Desse jeito, irmão. Será que é mesmo para você? Vale a pena? De repente eu vou te dar uma chance, vai lá, vamos lá. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Aplauda o Senhor. Estar com Ele é incomparavelmente melhor. Glória a Deus. Versículo 6 diz, e disse, agora vai prestando atenção, redobre a sua atenção. E disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, é dito para João, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, nós podemos confiar nessas palavras. Não são palavras de homens, são palavras de Deus. São revelações divinas. Elas são fiéis e verdadeiras. 7. Eis que presto venho. O que é presto? Presto é rápido. É modo acelerado, é com pressa. Por mais que para nós esteja demorando, mas o tempo de Deus é perfeito. E aí você pode ter certeza, Ele tem pressa de vir. E um detalhe da pressa dele, escute bem isso. Um detalhe da pressa dele de vir é porque ele diz que se houvesse demora, até muitos salvos se perderiam. Imagina isso. Ele diz que se houvesse demora, até muitos salvos se perderiam. Por quê? Irmão, a pressão é grande. Viver aqui não é fácil. Existir aqui não é fácil. Só você sabe as lutas que você passa e só eu sei as que eu passo. Não é verdade? Lutas coletivas, lutas individuais, lutas espirituais, lutas emocionais. E o que nos mantém de pé, o que nos sustenta de pé é o Senhor Jesus Cristo. É a presença do Espírito Santo que não nos deixa.
Ai de nós se não fosse Ele. Mas bem disse Jesus: eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês desamparados. Eu não vou deixar. Eu vou enviar o outro Consolador. O Espírito Santo, ele não é o primeiro Consolador, ele é o outro. Quem é o primeiro Consolador? Jesus. Quando ele disse outro, é porque ele era o primeiro. Eu vou enviar o outro Consolador. Eu vim, passei um tempo consolando vocês, agora vem o outro que vai ficar com vocês até o meu retorno. O nome dele é Espírito Santo, e ele guiará vocês em toda a verdade. Não estamos sós. Não estamos só, apesar das lutas, apesar algumas vezes das sensações de solidão e etc., nós não estamos sós. Somos habitação do Espírito Santo. Vale a pena a gente declarar isso, irmão, não vale? Vale ou não vale? Levanta a mão direita e diga: eu não estou só. Diga: eu não estou só. Eu sou habitação do Espírito Santo aqui nessa terra. Aleluia. Ai de nós se estivéssemos só. Ai de nós. São fiéis e verdadeiras essas palavras. Eis que presto vem. 7 ainda. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele está dizendo assim: feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Palavra de Deus em si, mas o livro de Apocalipse, principalmente o livro das revelações. Feliz é aquele que guarda, aquele que leva a sério. Pastor, eu leio, mas não entendo nada. Para com isso, tem coisas e muitas coisas você vai entender. Então leia mesmo sem entender, porque muitas que estão ali você vai entender. E guarda, e guarda, e guarda. Por quê? Porque aquele sempre vai estar aceso no teu coração, colocando temor dentro de você, colocando zelo dentro de você, gerando piedade, respeito às coisas sagradas dentro de você. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 8. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. Olha isso, a experiência espiritual, irmãos, que eu nunca tive uma dessa nem você. Se aconteceu um dia conosco, amém, mas preste atenção nisso aqui. A experiência espiritual é tão extraordinária, de estar vendo um anjo, é tão assim transcendental, tão incomum, que o João pega e se dobra diante do anjo para o adorar. Olha isso. Ele se dobra diante do anjo para o adorar. Mas olha a consciência de um anjo. Veja isso. Olha a consciência de um anjo. Veja o que diz o versículo seguinte. Versículo 9. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Já pensou? Os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo está lá, o João está lá prostrado diante do anjo. Olha isso. Está lá prostrado. Aí o anjo diz: ei, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu. Imagina. Os anjos são magníficos em beleza, em santidade, em excelência. Mas para você parar de se diminuir como ser humano, como criação divina, para você parar de se diminuir, olha o que o anjo diz para João: eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos aqueles que guardam as palavras deste livro. Está vendo? Aí ele fala assim: adora a Deus. Irmãos, os anjos, eles são conservos nossos. Tem o servo e tem o conservo. Está vendo como você é uma bênção? Está vendo como nós somos importantes para Deus, gente? Está vendo? Os anjos atuam em favor daqueles que vão herdar a salvação.
Portanto, não há nenhum problema em pedir a Deus: envia, Senhor, os teus anjos. Quando Pedro queria defender Jesus, Pedro disse: se eu quiser, eu posso invocar os anjos, e Deus enviaria para que eles me defendessem. Adora a Deus, o anjo diz. Que fique essa palavra que o anjo deu para João, que fique para nós. Ei, adore a Deus. Não há nenhum problema em você admirar homens e mulheres de Deus, sérios, ungidos, usados por Deus. Mas eles não podem ser símbolo de adoração sua. Adore a Deus. Tem gente que você vê um famoso do mundo gospel, só falta se ajoelhar na pessoa, chorar de desespero por estar vendo a pessoa. Se pegar na mão, vou passar uma semana sem lavar a mão. Pelo amor de Deus, adora a Deus. Muitos colocam um pôster do ídolo gospel na parede do quarto, mas não colocam um versículo da palavra de Deus exposta no quarto. Ei, adore a Deus. Respeite, honre, não há nenhum problema em admirar, em ter um carinho, mas adore a Deus. O anjo jamais ousou tomar o lugar de Deus, porque ele sabe que aquele que quis tomar o lugar de Deus, ele foi expulso de lá. Lúcifer. Ele disse: adore ao Senhor. Está vendo aí? Versículo seguinte, que é o número 10, e disse: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Olhe para cá, diferente do que Deus disse para Daniel, sela as palavras deste livro, daquilo que Deus havia dito para ele, porque não eram para ser reveladas. Para João ele disse: não celes. Ou seja, gente, ó, o que eu estou te mostrando aqui, João, entrega. O que eu estou te mostrando aqui, João, entrega, não celes, porque o tempo está próximo. Mas que tempo é esse, irmãos? Não é só a vinda do Senhor Jesus. E quando fala-se de vinda de Jesus, muita gente se confunde, né? Não entende exatamente o que é. Mas essa vinda que tanto a igreja fala agora, não é a vinda dele de colocar os pés aqui na terra, não. Essa vinda que tanto a igreja deseja, que ele vem, que clama, fala do arrebatamento, porque nessa próxima, segundo as profecias bíblicas, ele virá nos ares, não vai colocar os pés na terra, e a igreja será arrebatada, diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos. Imagina aí, pisca o olho, pisca, pisca, pronto, aconteceu o arrebatamento, vai ser assim, um piscar de olhos, nos ares. A sua segunda vinda oficialmente será no milênio, quando ele vai governar a terra com os santos, a partir de Jerusalém. Então não celes as palavras, porque o tempo está próximo. E a gente vê o mundo, irmãos. O mundo caminhando e as profecias se cumprindo. Participe comigo, me responde. O que é que tem aumentado na humanidade? A justiça ou a injustiça? O que é que tem aumentado? A paz ou a guerra? O que é que tem aumentado? O esfriamento global ou o aquecimento global? O que é que tem aumentado? O respeito dos filhos para com os pais ou o desrespeito? A paz ou a violência? Você está vendo? Fora tantas outras coisas que estão acontecendo. O tempo está próximo. Tudo que ele diz tem se cumprido. E quem tem ouvidos ouça, né? O que o Espírito diz à igreja. Versículo seguinte, que é o 11. Olha o que ele diz, que coisa séria. Quem é injusto,
faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isso aqui é muito sério, preste atenção nisso. Pastor, Deus está incentivando o sujo a se sujar. Deus está incentivando o injusto a praticar mais injustiça. Entenda a linguagem bíblica. Deus está dizendo assim, ó, é isso que você quer? Então vai. Os avisos não estão dados? A minha palavra eu não entreguei? Orientações, recomendações, etc. Mas você quer a sujeira? Então se suje. Você quer injustiça? Então pratique mais ainda. Aí ele recomenda mais aos santos, santifique-se mais ainda. Aos justos, sejam mais esforçados, se empenhem mais em praticar a justiça. Então aqui fala de uma polarização, né? A gente ouve muito falar de polarização de 4, 5, 6, 7 anos para cá, em termos políticos. Ou seja, não existe um grupo ali que é meio termo, é um grupo de um lado e outro grupo do outro. E é o que está acontecendo no mundo espiritual hoje, na humanidade também. Há uma polarização. Quem é de Cristo está buscando, está querendo mais. Quem quer o céu está se esforçando. Quem quer o céu está percebendo que está precisando de mais empenho, mais dedicação. Não que a salvação seja pelas obras, mas porque somos salvos, praticamos a justiça. Porque somos salvos, praticamos boas obras. Não é praticar boas obras para ser, é porque somos. Então aqueles que querem o céu estão se dedicando, estão se empenhando, estão evangelizando, estão indo atrás das almas, estão querendo fazer a vontade de Deus, estão praticando justiça mais ainda. Mas aqueles que não querem, irmãos, porque hoje em dia não dá para ser meio termo. Hoje em dia, com a ascensão das mídias e com tantas outras coisas, não dá mais para ser meio termo, ou é ou não é. Por mais que a pessoa queira se enfeitar ali de crente e tudo, daqui a pouco ela aparece e se declara quem realmente ela é. Então tá sujo, se suje mais ainda. Quer praticar injustiça? Vai e pratica mais. É o que ele está dizendo. Mas aqui há pessoas que só querem o céu, né? Quem quer o céu aqui, diga amém. Então se santifique mais ainda. Pratique a justiça mais ainda. Ame a Deus mais ainda. Queira ganhar mais almas ainda. Fazer a obra de Deus, ser útil para o reino, dar frutos mais ainda. Porque ele diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E além de vos escolher, eu vos nomeei, para que vades e deis fruto. Ou seja, alguma coisa tem que sair de você. Alguma coisa tem que ser apresentada a partir de você para o reino de Deus. Imagina Jesus chamando o teu nome e dizendo: mostre-me tuas mãos. Me lembro que essa foi a primeira peça que nós apresentamos na igreja. Eu era menino ainda, tinha acabado de completar 16 anos de idade. A primeira peça da Igreja da Graça no Estado eu participei. O nome da peça era esse: mostre-me tuas mãos. E eu era um dos, graças a Deus eu era um dos salvos, né? E na peça o Jesus lá dizia: Vitor, entre para o reino dos céus. Mas estava lá: mostre-me suas mãos. Aí ele narrava lá aquilo que nós apresentamos, né, para ele aqui na terra. Esse dia chega, irmãos. Uma peça apenas para ilustrar, vai ser bem diferente, mas que haverá uma prestação de contas, haverá. Versículo de número 12. Eis que cedo venho. Olha aí. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Lá em cima esse versículo, bem aceso, versículo 12. Vai lá, põe lá, por favor, para a gente ler lá em cima. Olha aí. Isso aqui a gente precisa ler lá em cima. Vai lá.
Vamos lá, todo mundo? No 3, no 3. 1, 2, 3, vai lá. A salvação é pela fé, mas obras nos privilegiam com galardões. O que são galardões, pastor? São recompensas. Que recompensas serão, pastor? Ah, eu não sei, porque eu não fui lá ainda. Estou curioso, irmão. Mas eu sei que vindo dele, com certeza não é coisa pouca, não. A salvação é pela fé, mas o galardão são privilégios por causa das nossas obras. Daquilo que nós fazemos para Ele aqui nessa terra, depois de termos recebido um presente tão grande, que é a eternidade. Ei, quais são as tuas obras? Quantas pessoas você tem evangelizado? Para quantas praças você vai? Para quantas praças você vai no dia 18, 25 e 30 desse mês? Emprestar o teu coral, a tua voz para a gente fazer um coral da Bíblia e evangelizar? Esse mês a gente vai em 3 praças fazer um evangelismo de rua, com uma estratégia que Deus está nos dando. Obras. Quantas pessoas você tem abordado para falar do amor de Cristo? Nas ruas, na faculdade, na escola, no trabalho, no Uber, no trânsito, no supermercado, na tua família. Obras. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Repito o que eu falei na semana, eu me responsabilizo pelo rebanho que Deus me dá. E no que eu puder te incentivar e gerar oportunidade para você fazer a obra de Deus, eu vou fazer e eu estou fazendo. E chamando e convocando, e chamando e convocando. Porque a obra de Deus é feita não com um membro, mas com o corpo de Cristo. E o corpo são todos nós. Você quer galardão? Obras. Faça algo. Pastor, não tenho tempo. Você vai dizer isso para ele quando chegar lá? Senhor, não tive tempo. Um esforcinho vale a pena. Vale, para ele vale. Um esforço para ele vale a pena. A gente não se esforçava para outras coisas. Quando a gente era do mundo, terminava o expediente de trabalho, nem passava em casa, ia direto para o show. O show do fulano, da fulana. Varava até meia-noite ou da manhã. Porque todo show é assim. Começa com um borocochô, que nem é conhecido, só para abrir o show, para o povo ir chegando. Aí depois entra o artista principal lá para meia-noite. Você não ia? O povo não vai? E no outro dia de manhã está no trabalho, com olheira na cara, e dizendo, foi bom que só, olha, foi bom, foi bom. Mas quando é para Deus, hein? Vai numa praça, você não quer, você não tem de trabalho amanhã, você não quer. Eu estou errado ou eu só estou exagerando? Pode falar se eu estiver exagerando, pastor, se eu estou exagerando. Respeito, meu. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Ele está com galardões, irmão, para nos entregar. Sabe aquela pessoa que chega num lugar cheio de sacola de presente para distribuir para o pessoal que está ali na festa? Hoje Jesus está com milhares e milhões e bilhões e trilhões, sei lá o que, de presentes e galardões para entregar àqueles que têm obras para apresentar para Ele. Aleluia! Faça algo! Faça algo! Na obra de evangelização, aqui nessa terra, tem que ter um pedacinho teu. Tem que ter um pedacinho teu. Na obra de evangelização aqui nessa terra, irmão, tem que ter um pedacinho teu. Tem que ter. Aí ele continua, versículo seguinte, que é o 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras,
no sangue do Cordeiro, para que tenham direito, olha isso, à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Pelo amor de Deus, muito sério isso. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É um processo. É quando você entende que Jesus veio elaborar um plano de salvação, e você crê nesse plano, e você entrega a sua vida para Jesus. Ontem minha esposa estava ministrando aqui, depois ela fez o convite, vários jovens vieram entregar a sua vida para Jesus, entre elas, a nossa filha de 12 anos. É quando você entrega a sua vida para Jesus, você entende o plano de salvação dele. Aí você desce as águas do batismo, e aí você entra num processo, conduzido pelo Espírito Santo, é claro, um processo de santificação. E você ama a palavra de Deus, e por amar você vai obedecendo ela um dia após o outro, um dia após o outro, e você vai lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. E quando você faz isso, aí ele diz, ó, para que tenham direito à árvore da vida. Você já recebeu Jesus como teu Salvador? Você já desceu as águas do batismo? Pronto. Foram te dadas novas vestes. Vestes alvas. A abordagem de Jesus para mim, quando eu tinha 12 anos, foi essa. A abordagem dele para mim foi essa. Ele disse para mim, tira tua roupa e veste uma roupa igual à minha. E foi exatamente o que aconteceu. Eu tirei e vesti aquelas vestes brancas. Então foram te dadas novas vestes, não suja elas. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo aqui, que eu vou repetir, pelo amor de Deus. Não suje as suas vestes. Não suje. Amém? Para que tenham direito à árvore da vida. Foi tirado o direito de Adão e Eva de acessarem a árvore da vida. Por quê? Porque do momento que o pecado conseguiu aprisioná-los, eles não tinham mais direito à vida eterna. Adão, se eu não me engano, Adão viveu 930 anos. Muito tempo, né, gente? Tem gente que com 90 já está querendo morrer, e não aguenta mais. Imagina 930, mas era outra realidade naquela época. Pós-dilúvio, Deus reduziu para 120, mas ele viveu muito tempo. Mas foi tirado o direito do ser humano da vida eterna. E esse direito, irmãos, a árvore da vida, esse acesso a esse fruto, será dado àqueles que lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não suje as suas vestes. Há uma passagem que fala sobre o sumo sacerdote Zacarias, que estava com suas vestes sujas. E o anjo disse para que fossem dadas novas vestes para ele. Não suje. O mundo, o diabo, trabalha para que você suje as suas vestes, para que você negue Jesus, para que você se envergonhe do nome dele, para que você se envergonhe do Evangelho, para que você domestique pecados ocultos. Não suje as suas vestes, lave-as a cada dia, para que você tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Às vezes a gente está andando, viajando nas estradas aí, e tem algumas cidades, escute isso, tem algumas cidades que a gente entra e elas até investem na entrada da cidade, né? Tem um arco bonito, aí tem um nome, né? Em português e inglês, bem-vindo a tal cidade, welcome to, não sei o que, tal cidade. Então tem aquela entrada bonita, nossa, que cidade bonita. Irmão, se determinadas cidades que a gente entra, a gente acha bonito a entrada, imagina nessa cidade santa, quando nós acessarmos ela pelas portas. No próprio Apocalipse, João fala sobre os portões da cidade.
Alguém já entrou numa cidade aqui onde os portões são todos de ouro? Já? Nem é para ter, né? Que se tiver, principalmente no Brasil, irmão, no outro dia o portão não está lá. Misericórdia. Mas lá, irmãos, é isso aí e muito mais. Imagina a gente entrando na cidade pelas portas. Então, numa porta bonita e dourada, iremos atravessar. Chegando do outro lado, num coral, vamos cantar. Miguel, o arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita. Canta. É bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou. Eita, glória. Versículo 15. Olha aí. Ficarão de fora os cães. Não está falando do pet não, viu? Ah, deixa eu só abrir um detalhe aqui. Pet não vai para o céu não, viu? Pet tem alma, só não tem espírito. Viu? Alma vivente. Então, pet, o seu pet vai ficar. Também não vai para o inferno, né? Fica tranquilo, viu? Ficarão de fora os cães, aqueles que rejeitam, repudiam, ignoram a palavra de Deus, zombam, escarnecem. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, impureza sexual, né? E os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então ficarão de fora os cães. Falei sobre os cães, os feiticeiros. Não há muito nem que se falar sobre feiticeiro, que você entende, né? Ficarão de fora os fornicadores. Ali fala de impureza sexual. Se você é casado, mas não está legalizado, vai no cartório. Pastor, eu só junto. Vai no cartório, legaliza isso. Se você é namorado, noiva, não tenha relação sexual com essa moça, com esse rapaz. O corpo dele para você é para o casamento. Ficarão de fora os feiticeiros, os fornicadores, os cães. Você quer ficar fora dessa cidade? Ou você quer entrar nela pelas portas? Ficar de fora jamais. Por que o nome da mensagem é prosseguindo para o alvo? Porque o nosso alvo é esse aqui. Se é para a gente abraçar o mês do aperfeiçoamento agora, que é setembro, vamos abraçar. Não é o teu alvo? Abrace o mês do aperfeiçoamento. Se entregue o que Deus vai nos dar, irmãos. Estou aqui já, daqui a pouco eu vou mostrar para você tudo nesse mês. É o nosso alvo, é o céu. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu para onde eu vou. Imagine você voando com os anjos. Imagine você cantando num coral, um hino sem igual, um hino triunfal. Imagine você recebendo uma coroa. Imagine você sentado com Abraão, Isaque e Jacó. Estaremos juntos lá. Eu queria ir para lá, se eu quiser. Não queria voltar,
só para ver o meu bem frente a frente. Santo, santo é Senhor, para sempre cantaria. Para sempre cantarei? Para sempre cantar. Não fica fora disso aqui não. Fica não. Quem aqui, deixa eu fazer uma comparação. Quem aqui, assim, se pudesse, ter a oportunidade de conhecer Israel. Israel lá hoje, a Terra Santa, Jerusalém, andar por onde Jesus andou. Quem se pudesse, assim, ir de verdade, quem se pudesse iria. Agora imagina que você e a tua família foram sorteados. E você vai se preparar, vocês estão se preparando para esse dia maravilhoso. 1 semana, 10 dias, lá em Israel, na Terra Santa, lá em Jerusalém, andando pelos lugares onde ele andou, visitando o túmulo, o Gólgota, o Monte Sinai no Egito. Monte Sinai no Egito, pastor, não é em Israel, não, no Egito. Você visitando lá o local onde Elias, Monte Carmelo, lá de cima você vê aqui a região onde haverá a última batalha em Israel. Imagina-se nesse lugar. Aí pronto, tá tudo ok, tudo no dia da viagem. No dia da viagem. Por motivo de atraso, de desleixo. Quando você chega no aeroporto, o avião, ó. Aí você fica doidinho lá no aeroporto, aí vai num lugar, vai no outro, sei o quê. O que eu posso fazer? Mais nada, perdeu. Era um sorteio. Se você perdesse, você não tinha direito a remarcar. Isso era uma viagem bem ali em Jerusalém, na Terra Santa. E você ia se lamentar muito, 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 muito. Agora imagina você perder isso aqui. Porque lá você vai e vai ter que voltar daqui a 10 dias. Aqui não, é eterno. Ei, prossiga para o alvo. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai lá. Versículo de número 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Estamos numa igreja? Não estamos? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Olha o perigo, irmão. Está vendo? Se alguém acrescentar alguma coisa, será acrescentado na vida dessas pessoas as pragas. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Ninguém pode acrescentar e ninguém pode tirar. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser comunicada na sua integridade. A credibilidade que a gente tem que dar a ela é na sua total integridade. Ela é inspirada e ela é íntegra. Repete comigo, a palavra de Deus é inspirada e íntegra. Versículo de número 20. Aquele que testifica essas coisas diz. Leiam. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aí ele encerra
A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Um livro que é repleto de, escute, um livro que é repleto de trovões, um livro que é repleto de fogo, né? De visões desastrosas do final dos tempos. Termina com uma serenidade, não é? Aquela serenidade da última palavra comunicada do céu, né? Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja convosco. Eu imagino João, depois que ele escreve essa última coisa que ele fecha, preso, viu? Segundo a tradição cristã, morreu de velhice. Segundo a tradição cristã, mergulharam João no caldeirão de óleo quente. E ele saiu ileso. Não está na Bíblia isso. Tradição cristã. Se aconteceu ou não, nós não sabemos. Mas não há por que duvidar. Mergulharam ele num caldeirão de óleo quente. Nada aconteceu. O homem viveu até o último suspiro. E não sei quanto tempo depois que ele partiu, né? Depois que ele escreveu: a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Mas eu imagino João, depois das visões apocalípticas, e depois que ele escreveu tudo, no mínimo o sentimento era: missão cumprida. Ou seja, Senhor, estou pronto, só pode me levar. E a palavra, para poder servir para a gente de inspiração, de ânimo, para nos dar fôlego, ele deixou escrito. As visões da cidade santa, que nos inspiram para querer ir para lá, ele deixou escrito. Aquilo que serve de alimento, de substância para a nossa vida espiritual, para a gente querer se santificar, ser luz desse mundo e glorificar a Deus com a nossa vida, ele deixou escrito. E a mensagem final é: que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? Esse é o nosso alvo, irmãos. Bote lá. Prosseguindo para o alvo. Está aí, não? Está aí quem está? Eu não sei quem está mexendo. Ah, é lá dentro, né? Pede para ele colocar lá, não sei se está lá. Coloca lá. Prosseguindo para o alvo, né? Colocou já? Já colocou? Já? Aí, ó. Não dá para ver? Acho que dá para ver, né? Ali são as nuvens. Hein? Ali são as nuvens. Ali é um alvo, né? E ali não sei como é que chama esse negocinho ali. O dardo, é? Acertando o alvo. O nosso alvo é o céu, amém? Ali não é o céu, mas aponta para lá, porque a imagem é do céu, né? Aponta para lá, vai. Aponta aí, pelo amor de Deus. Estica teu braço. Aponta aí. Aí todos nós vamos dizer assim, uma só voz: estou prosseguindo para o alvo, porque o meu alvo é o céu. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir a Deus de pé, gente. Vamos aplaudir a Deus de pé. Fique de pé todo mundo. A gente pega as nossas mãos, porque a Bíblia diz assim: aplaudir com as mãos todos os povos, né? Amém? Então vamos aplaudir a Ele, porque o nosso alvo é o céu. Faça barulho com as suas mãos para louvar a Deus. Aplaudir com as mãos todos os povos. Esse é o seu alvo. Esse é o seu alvo, igreja. Então não deixa nada tirar o teu foco disso. Em nome do Senhor Jesus. Você tem lutas aqui, eu sei. Você tem batalhas, eu sei. Eu também tenho, internas e externas. Paulo diz: por fora combates, por dentro temores. É luta de todos os lados. Mas, gente, o temor de Deus tem que continuar permanentemente no nosso coração. E depois da oração, eu vou apresentar para você o que a gente vai fazer nesse mês de setembro, o mês do aperfeiçoamento.